Olá, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Que o amor de Jesus possa envolver os nossos corações, hoje e sempre. Meu nome é Gisele e eu sou colaboradora voluntária do CAE João de Camargo. Fui convidada a refletir com vocês hoje a respeito do perdão, essa atitude tão regeneradora em nossas vidas. Esse assunto a gente vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10. Quando eu comecei a pensar a respeito do que nós iríamos conversar, refletir, surgiu uma conversa com uma pessoa querida a respeito desse mesmo assunto, do perdão. E eu fui lembrada daquela passagem em que Pedro pergunta a Jesus quantas vezes nós deveríamos perdoar. E essa pergunta vem porque existia lá nas tradições judaicas, uma orientação a respeito de quantas vezes se perdoaria um irmão, uma irmã, uma situação. E Jesus, acho que para quebrar a possibilidade, de que se colocasse qualquer tipo de número nessa atitude, responde a Pedro que deveriam ser 70 vezes 7. Bom, se a gente parar para pensar, a gente nunca vai ficar contando quantas vezes exatamente a gente perdoou alguém ou alguma coisa, alguma situação. O que isso faz com que a gente chegue à conclusão de que o que Jesus queria nos ensinar é que o perdão deve ser praticado infinitamente, infinitas vezes, tantas quantas forem necessárias. Daí, partindo disso, eu fui me lembrando da oração do Pai Nosso. De repente ela surgiu na minha cabeça. E eu percebi, que tantas vezes quantas nós fizermos o Pai Nosso, e certamente já fizemos muitas, nós nos comprometemos com Deus, a fazer a sua vontade e pedimos, entre outras coisas, o seu perdão, nos comprometendo com Ele a perdoarmos também, à medida em que formos perdoados. Daí vem de novo a questão numérica. Em algum momento existe essa condição? Em algum momento a gente é informado da condição de que Deus só irá nos perdoar X, Y, Z vezes? Não. E nós também não dizemos a Deus que vamos perdoar só um tanto de vezes. Nós pedimos a Ele que nos perdoe e nos dizemos a Ele que iremos perdoar aqueles que nos tenham ofendido, aqueles que tenham dívidas conosco. Dá pra gente pensar, como é que a gente tem se comprometido com Deus desta forma e não necessariamente cumprido as nossas promessas. E daí é inevitável que a gente, em algum momento, pare e comece a pensar nos nossos desafetos, ou nas pessoas que nos magoaram, ou naquelas que nos feriram, aquelas que nos prejudicaram. E de repente pode nos vir o pensamento de, poxa vida, mas eu já perdoei essa pessoa tantas vezes em relação àquela questão, e ela vai e faz de novo, e ela vai e me prejudica de novo, e ela vai e me magoa de novo. E fica essa questão: quantas vezes devemos perdoar? O que Jesus nos ensina, o que Jesus
nos orienta é para que a gente perdoe sempre. Perdoe incondicionalmente. É uma tarefa fácil? Não, com certeza não é, né? Ainda somos muito centrados no nosso ego, nos nossos sentimentos, ainda somos muito melindrados com tudo, né? Então é muito fácil nós nos magoarmos, né? E quando a pessoa nos magoa lá pela quinta, décima, terceira, segunda, sei lá, vez, às vezes pra gente já é o momento de dar um basta. Não, agora daqui por diante eu não vou mais compreender, não vou mais perdoar. Mas não é essa a orientação de Jesus. E por quê? Por que devemos perdoar? Quem, na verdade, é o grande beneficiado dessa atitude? Eu acho que, em primeiro lugar, somos nós mesmos. Porque o perdão é uma atitude agradável a Deus. Deus olha com bons olhos essa atitude quando nós a tomamos. E o perdão traz para a gente um grande alívio. O perdão liberta a nossa alma, nos liberta dos maus sentimentos, das mágoas, dos rancores, das dores, né? Que muitas vezes aquela situação fica nos machucando. E acima de tudo, né? Traz pra gente uma sensação de que estou fazendo a coisa certa, estou tomando o caminho mais adequado. E é claro que além de nos beneficiar, o perdão beneficia aquele que também recebe o nosso perdão, porque nós o libertamos do nosso sentimento de mágoa. Nós levamos a ele carinho, tranquilidade, compreensão e, acima de tudo, indulgência. A indulgência é quando a gente é capaz de olhar para o outro e perceber que ele é tão falho quanto a gente, que ele erra como nós erramos, que ele precisa de compreensão como nós precisamos. E que, infelizmente, às vezes a gente, como se diz popularmente, pisa na bola. Às vezes pisamos muitas vezes, e às vezes pisamos muitas vezes com a mesma pessoa ou na mesma situação. Temos dificuldade para aprender algumas coisas. E é por isso e é para isso que estamos aqui, para aprender. Então, usar a indulgência, praticar a indulgência, nada mais é do que a gente enxergar no nosso irmão, aquele que pisou na bola com a gente, as mesmas dificuldades, as mesmas falhas, as mesmas tudo aquilo que a gente também muitas vezes não consegue fazer. E ele precisa disso. E nós precisamos também. Não estamos fazendo um favor. Estamos exercitando o nosso aprendizado do perdão. Porque quando exercitamos o perdão, quando exercitamos a indulgência, percebemos, né? Quanto a gente ainda tem para aprender, quanto a gente ainda tem para melhorar. Não devemos esquecer que essa indulgência deve começar por nós mesmos. Que esse perdão, essa prática do perdão, deve começar conosco. Exatamente porque também erramos, exatamente porque também falimos, exatamente também porque tomamos decisões que depois nos trazem consequências ruins.
E muitas vezes passamos uma vida inteira por ter, nos magoando, nos chicoteando, né? Porque fizemos más escolhas. É preciso que a gente saiba se perdoar. É preciso que a gente saiba ser indulgente com a gente mesmo. Porque se eu não for indulgente comigo, se eu não souber me perdoar, vai ser muito mais difícil eu perdoar o outro ou ser indulgente com o outro. Então, que esse perdão possa começar dentro da nossa casa mental, dentro do nosso coração. Vamos nos perdoar e vamos começar a exercitar o perdão em relação aos nossos semelhantes. Não é uma tarefa fácil, não é passe de mágica. Eu perdoei. Não, porque o perdão não é uma coisa que se faz da boca para fora, ou se faz só mentalmente. O perdão é alguma coisa que tem que vir do coração, que tem que ser sincero, que tem que ser verdadeiro. Mas eu não vou conseguir. Comece a tentar, comece a pensar, comece a emitir pensamentos de perdão, vibrações de perdão àqueles que você acha que deve perdoar. Com certeza, isso vai se ampliar dentro da gente. E quando a gente perceber, os sentimentos, as mágoas, os rancores vão estar se dissolvendo dentro dos nossos corações, das nossas almas. E é isso que Deus espera de nós. É isso que Jesus quis nos ensinar quando disse que devemos perdoar 70 vezes 7. Eu gostaria que nesse momento a gente pudesse lembrar de alguém que muito nos magoou, que muito nos feriu e enviasse um pensamento de perdão, de amorosidade, mesmo que ela seja assim um pouquinho forçada, mas que a gente tentasse já começar a fazer esse exercício. Ele vai nos fazer bem, ele vai nos engrandecer, não só em relação a nós mesmos, mas com certeza aos olhos de Deus. Eu gostaria de terminar esse nosso momento, né, com uma reflexão que veio do livro Comentários Evangélicos de Bezerra de Menezes. Ele pede para que a gente aproveite essa reflexão a respeito dos 70 vezes 7 que Jesus nos ensinou e aplique em outras tantas áreas da nossa vida, em relação às nossas quedas, para que nós nos levantemos 70 vezes 7, né? Para que a gente, quando nos desviarmos do caminho do bem, a gente volte ao caminho correto por 70 vezes 7. Quando nós nos esquecermos da oração ou fizermos alguma coisa que não estava de acordo com o que nós gostaríamos de fazer, que a gente tente novamente 70 vezes 7. Bezerra de Menezes pede para que a gente amplie esse ensinamento deixado por Jesus. Eu espero que a gente possa aproveitar esse aprendizado e expandir a nossa capacidade infinita de amar, de perdoar, de buscar o caminho do bem, mesmo quando a gente pega um atalho diferente. Que Jesus possa iluminar os nossos dias e o nosso coração, que Ele possa permanecer iluminando os nossos caminhos, nos mostrando a melhor forma de vivermos, de evoluirmos, de nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. Que Ele permaneça conosco, permaneça nos nossos lares e seja a luz, o sol de todos os nossos dias. Que Ele nos abençoe e permaneça nos nossos corações. Um beijo grande para todos vocês.